Chegou a ser preso, Casão? Não, nunca fui preso, não. Segundo turno de eleição, Lula-Bolsonaro. Só que o Moro também tem contradições que ele tem que explicar. Pode focar, 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 pode focar. Fala, meu povo, agora sim, para você que não me conhece, eu sou o Arlisson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarini. E aí, meu irmão, beleza, cara? Mano, tamo aí, brotamos. Estamos chegando com um corte antes desse primeiro episódio, mas tem um motivo nobre, né, Chica? Muito especial, porque a gente precisa valorizar quem começou essa caminhada desse projeto junto com a gente. Então, hoje, nada mais justo de começarmos a falar da Galvan. Que apostou, investiu, acreditou na nossa ideia, no nosso projeto, né, Chicarino? Foi a primeira empresa parceira aí que acreditou no nosso projeto, acreditou no brilho dos nossos olhos. E quando fala em Galvan, a gente fala em credibilidade, né, Chica? Quando a gente fala de credibilidade, a gente fala de segurança, a gente fala de obra, preço, de custo. Área de lazer. A área de lazer. A área de lazer é fantástica. É o diferencial dos caras, né? É, o diferencial dos caras é a área de lazer, porque a área de lazer, tipo resort no Nordeste, é essa pegada. Eu dei uma bisoiada lá na rede social deles, Chicarino, e eles fazem sempre questão de mostrar onde que tem um empreendimento, existe sempre uma grande estrutura por perto, é sempre um local muito movimentado, com lojas, com escola, com hospital, é sempre muita facilidade, né? Localização é algo também muito caro para importante, Galvan. Segurança. Sensível para Galvan, exatamente. E a credibilidade. Então é isso aí. Valeu, Galvan. Obrigado aí por acreditar, apostar e investir aí na nossa ideia, no nosso sonho, nesse nosso projeto que começa hoje, né, Chica? Vem que vem, Casão. Vem pocando aqui. Ah, coisa boa. Tamo junto. Agora sim, é com muito orgulho e com os corações transbordando de alegria que a gente tem o prazer e a honra para falar que estamos chegando para o primeiro episódio do Pode Pocar, Chicarino. Estamos chegando, estamos pocando, brotamos, estamos na área. O primeiro episódio, enfim, se materializou, né? Porque na nossa cabeça ele já existia, mas não tinha se materializado ainda, né, Schneider? Então, estamos aqui juntos, né? Antes nós éramos concorrentes na rua, agora nós estamos nessa lua de mel agora, né? Assim. É um prazer estar aqui contigo, viu? É um prazer, obrigado. Não tem nem palavra para descrever, né, o tanto que a gente caminhou para poder chegar até aqui. E agora eu queria que você falasse quem que a gente traz no primeiro episódio do programa. Para abrir os trabalhos, a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos que a autoridade máxima do Espírito Santo em atividade. Fala o nome dele aí. O governador Renato Casagrande, que já é meu brother. Governador, antes de tudo, você suporta que te chama de Casão ou de Big House? Já vem do jeito que vocês quiserem. Casão é simpático, Big House é simpático. Então você seja bem-vindo, Casão. É o primeiro episódio aqui do Pode Pocar. Realmente a gente está até nervoso, com a mão suando. E muito obrigado do fundo do coração mas por ter cedido um espaço aí na sua agenda. Quando você colocava o governador na parede dentro do palácio, você não ficava. Mas agora a situação é outra. Agora a situação é outra, Chicarina. E o aquaviário, governador? É verdade, é verdade. E a segurança pública. Mas agora o negócio é diferente, né? Pois é, seja bem-vindo, governador. Obrigado. Obrigado, Schneider, obrigado, Felipe. Alegria estar com vocês, obrigado a todos que estão nos acompanhando, né? Parabéns, né? Um novo podcast que vocês estão abrindo aqui, orgulho para mim também. A gente está empreendendo, fomos no Sebrae, a gente está fazendo o dever de casa, governador. Muito bom, orgulho para poder participar e estrear com vocês aqui. E a gente traz esse programa aqui no Centro de Vitória, nesse pedaço histórico, que tem uma importância muito grande, né, para o desenvolvimento de todo o Espírito Santo. Então a gente quer estar aqui, incrustado aqui no centro da capital. Muito bom. Gostou da Casa de Bamba? Eu já conhecia? Já conhecia a Casa de Bamba, lógico. Você gosta do samba, já vim aqui tomando Guaraná já com vocês. Entendi. Precisar vir aí, tá, governador? Daqui a pouco. Governador, a gente queria já começar o nosso papo perguntando para o senhor, olha para o retrovisor, o que o Casagrande de hoje aprendeu com aquele Casagrande da primeira gestão como governador daqui do estado? Nossa, já começou com uma pergunta. Já começou com o negócio, você viu, né? Uma pergunta muito profunda, filosófica, mas a gente aprende sim, porque a hora que você chega no governo pela primeira vez,
eu já conhecia muito a máquina, porque eu já tinha exercido outras funções, como secretário de Estado, vice-governador, deputado estadual, federal e senador, mas você chega para governar efetivamente, é uma experiência nova, né? Então você passa a conhecer as pessoas. O Casagrande de hoje aprendeu com o Casagrande de ontem que a gente conhece mais as pessoas, a gente passa a conhecer por dentro as pessoas. Até porque eu perdi a eleição. Sim. Né? Então eu governei Perdeu a reeleição. E perdi a reeleição. Então a hora que você perde uma eleição é que você conhece mesmo as pessoas de verdade, tá certo? Então eu hoje conheço... Você vê quem é quem, né, governador? Você vê quem é quem. Então, quem são os amigos do poder e quem são os amigos de verdade. Então, aprendi muito a conhecer as pessoas. Aprendi muito, muito mesmo a conhecer as pessoas. E isso hoje me permite ter ainda mais segurança para governar, porque eu sei para quem eu posso delegar efetivamente funções de muita importância. Soube, naturalmente, ainda mais ter uma equipe que tenha compromisso e que veste a camisa mesmo, entendeu? Assim, veste a camisa para as realizações. Então, isso tudo me ajudou muito. O que eu aprendi lá, o que eu vivi lá, me ajuda muito a governar agora nesse período difícil de governar, né? Duro de governar, mas cercado de pessoas de muito compromisso. Isso torna o trabalho mais leve, com mais resultado também. Além dessa bagagem, né, governador, que você adquire ganhando uma eleição, cumprindo um mandato, depois perdendo uma outra eleição, ganhando outra, mas tem um outro ponto que eu queria trazer, que às vezes a gente não fala na grande mídia, a gente não fala sobre isso, que é um outro esteio que eu percebo, te stalkeando no Instagram, eu percebi que tem algo, que tem um ser humano ali muito determinante na sua vida, que é a sua mãe. Queria que o senhor falasse um pouco da relação dela, de como o senhor traz as memórias, esses ensinamentos da sua mãe para a sua vida pública, para o seu governo, para as suas escolhas, que às vezes são tão difíceis. Minha mãe é uma pessoa que sempre cuidou das pessoas. Cuidou da gente, cuidou da família toda, uma família de 8 filhos, né? A filha mais nova, minha irmã mais nova faleceu com 1 ano e pouco, e a gente morava em Castelo, no interior de Castelo. Ela passava dias indo e vindo de ônibus para Cachoeiro, porque minha irmã ficou internada em Cachoeiro. Então cuidou dela. Depois minha irmã, a Lúcia, minha outra irmã, teve um problema de infecção no quadril, ficou muito tempo engessado o corpo todo. Ela cuidou da minha irmã. Depois a mãe dela, ela teve que cuidar da mãe dela. Mãe do meu pai, ela teve que cuidar da mãe do meu pai. Meu pai adoeceu, teve um AVC e ficou por 11 anos num cama, cadeira. Todos nós, naturalmente, nos dividimos, né, para fazer o plantão, mas ela que segurou a barra efetivamente. Então ela sempre cuidou muito das pessoas. Então ela chega numa fase agora, que a fase está com 89 anos, teve um AVC agora, dia 10 de dezembro. Então agora nós estamos cuidando dela. Assim, a gente já cuidava dela, ela com os problemas da idade, mas agora muito mais. Eu saio daqui, eu vou para o meu plantão lá, né, para poder pegar da cadeira, colocar na cama, pegar da cama, levar para o banheiro. Então, assim, tem um plantão que a gente tem que cumprir, né, com muita alegria. A gente cumpre, inclusive, toda a família, para poder dar conta de cuidar de alguém que sempre cuidou de nós, tá certo? Então, é uma referência muito boa pela capacidade que ela tem ainda de manter a família toda unificada em torno dela. Meu pai teve isso, ela tem isso, e exige de nós agora, e ela precisa dos cuidados, né? Por mais que você tenha alguém que possa cuidar profissionalmente dela, mas como ela está totalmente consciente das coisas, então a presença da família ajuda na saúde mental dela e na saúde física dela. Ela está no processo de recuperação, então a presença nossa ajuda muito. Então, vocês, filhos, né? Nós, filhos, assim, a gente tem sempre que ter o cuidado com quem sempre cuidou da gente. E é difícil você cuidar da mãe e do pai. Mãe e o pai cuidam de 10 filhos, e 10 filhos às vezes não conseguem cuidar da mãe e do pai. Então, a gente tem que fazer todo um esforço para poder cumprir essa tarefa que é prazerosa. Eu estava
formulando pergunta, mas eu estou tão feliz de estar aqui com o Casão aqui do lado, que eu estou nervoso, Tá nervoso, Schneider? Mas Casagrande, Schneider. o senhor estava falando de Cachoeiro, o senhor é do sul do estado, de Castelo. Sim. Né? Quando que o senhor vem aqui para Vitória e qual a recordação que o senhor tem como menino, como criança, de que você brincava lá no Olha, Castelo? No interior eu morei até 10 anos de idade na área rural de Castelo. Né? Ficava 15... O senhor tem uma ligação muito grande ainda com o interior do estado. Sim, muito grande. Então eu morei até os 10 anos de idade no interior de Castelo. E o interior de Castelo, naquela época da década de 60, eu nasci no final de 60, dezembro de 60, e fiquei até 69, 70, até 70, morando no interior, e estudando no interior. Naquela época, na minha época, na época de vocês já é diferente, mas na minha época era uma escolinha, as 4 turmas com um professor único, era unidocente a escola. Primeiro ano na primeira fileira, segundo ano na segunda fileira, terceira fileira, terceiro ano e assim por diante. Então, 4 fileiras, um ano para cada... Todo mundo via o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. E o professor dividiu o quadro em 4 e dava aula para as 4 turmas ao mesmo tempo. E um professor só. Um professor só. Né? E o professor fazia ainda a merenda. Né? Contava com a ajuda dos vizinhos ali, mas fazia merenda ainda, né? na hora do recreio. Então, essas lembranças de infância, a gente nunca esquece elas. Tenho certeza que vocês têm. Por isso que eu te fiz nessa essa idade, claro, nessa idade de 5, 6, 7, 8 anos, são coisas que não fogem da nossa cabeça, não é isso? Depois, com o passar do tempo, tem tanta coisa que acontece que muitas coisas fogem da cabeça. Mas na infância a gente grava muito essas coisas. Então, lembro das minhas caminhadas, tá certo? Para ir para a escola, você tinha que andar 4, 5 quilômetros todo dia para ir para a escola, voltar. Lembro do período que a gente, como criança, ia levar o café, que chamava merenda, ou almoço para os trabalhadores que estavam, para os tios, né, e primos que estavam trabalhando na capina, na limpeza de um terreno. Né? Lembro efetivamente das brincadeiras de criança, que a brincadeira de criança naquela época era pique, jogar bola, nadar, pescar. Aprontava muito? Aprontava muito, mas eu sempre fui muito tímido, né? Era bom aluno? Não, eu só melhorei assim, só do terceiro ano para frente eu dei uma melhorada, mas eu tive um desempenho muito difícil, não foi um bom aluno, não. Apanhou de vara de marmelo, essas paradas? Assim? Minha mãe batia de chinelo, de vara não batia muito, não. Meu pai não batia na gente, mas minha mãe... Posso falar como é que era o método da minha mãe? Minha mãe tinha lá em casa, governador, a cinta do respeito. Ela deixava ela pendurada assim. Então, quando a gente aprontava, ela já falava assim, pode ir lá. Era o altar dela. Ficava do lado da geladeira, tinha aquelas folhinhas, né, de material de construção dos meses. Pai, tinha aquela cinta pendurada ali. Então, a gente passava ali no rolê, contemplava aquela cinta, já sabia que qualquer coisa, já inibia. Tipo câmera de segurança. Lá em casa tinha um cantinho da disciplina. Fazia alguma besteira, alguma merda, ficava no canto ali, já sabia. Tenho certeza que você foi muito naquele cantinho da disciplina. Né? Com certeza, com certeza. Levou muita cipuada também da mãe dele. Espada de São Jorge. Agora, governador, você chega aqui em Vitória com 10 anos. Por quê? Não, fui para Castelo. Fui para Castelo. Eu só cheguei do interior de Castelo. Só cheguei em Vitória quando eu fui ali deputado estadual. Ele saiu do interior do interior. Saiu do interior, foi para Castelo. Por que eu saí do interior? Inclusive. Linda. Por que eu saí do interior? Porque família na época eram 8 filhos. Primeiro filho mais velho já saiu de Povoação, que é o lugar que a gente morava, foi para Castelo, estudar morar na casa de uma tia, né? Porque chegava o 4º ano, você não tinha estudo no interior mais, você tinha que ir para Castelo para poder continuar estudando, o 5º, 6º, 7º ano para frente. E depois meu segundo irmão, o João, também foi o caso da mesma tia. Minha irmã, Rita, também. Aí quando chegou a minha vez, meu pai e minha mãe ficaram constrangidos. Não dá. E meu pai já tinha uma quitanda de venda de verdura e fruta em Castelo, que ia e voltava sempre para lá e para cá, já tinha um mercadinho de fruta e verdura. Aí nós mudamos para Castelo, todo mundo, porque não estava mais para poder ir para casa de tio. Então, é a migração que muitas famílias fizeram, né? Quem teve chance, de forma natural, quem teve chance de estudar. Aí depois dali de Castelo eu fui para Viçosa, tá? Eu só vim em Vitória uma vez fazer um bolsão do americano,
né? Tinha a época de segundo para terceiro ano para fazer o pré-vestibular. Na época tinha um bolsão para ver se conseguia um desconto na mensalidade. Mas não consegui nada, tá certo? Era tipo um processo seletivo para poder conseguir a bolsa. Para ver, se tivesse um bom desempenho, eu consegui uma bolsa de 20%, 30%, 50%, de acordo com o desempenho. Mas não consegui nada, aí eu fui para Viçosa, aí fiz a prova do colégio universitário dentro da Universidade de Viçosa, junto com outros amigos meus de Castelo. Lá eu passei e fiz o terceiro ano lá, fiz o curso de engenharia florestal lá. Depois eu voltei para Castelo para trabalhar, e aí só em 1990 eu vinha em Vitória muito raramente. Acho que durante até meus 20 e poucos anos, eu devia ter vindo em Vitória umas 2, 3 vezes, tá certo? Só quando eu fui eleito deputado estadual que aí eu fiz a mudança para Vitória. Além de engenheiro florestal, o senhor também é bacharel em Direito. Quer tomar uma água, governador, um café? Não, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. O senhor também fez Direito em Viçosa? Não, fiz Direito em Cachoeiro. Fez Direito em Cachoeiro. Aí quando eu voltei para Castelo, depois de formado, comecei a trabalhar na prefeitura de Castelo, eu fiz o vestibular para Direito em Cachoeiro. Toda noite eu ia para Cachoeiro. Em 1991, quando eu me formei em Direito, eu já era deputado estadual. Então eu ia todo dia, saía da Assembleia Legislativa aqui na Cidade Alta, onde é a sala de música hoje, Sônia Cabral. Saía dali, né, e ia para Cachoeiro todos os dias e voltava. Agora, o senhor estava falando de Viçosa. Eu, quando era garoto não, né, pré-vestibular, tinha muito mito ali em torno da Universidade de Viçosa, da UFOP, Ouro Preto, que só estudava maluco. Viçosa não tinha uma fama muito boa, festinha estudantil, e eu dei uma olhada lá, que o senhor foi líder lá, né? Centro acadêmico de engenharia praticamente florestal. Começou ali. E eu, embora não tenha estudado em uma universidade federal, eu frequentei muito o ambiente de universidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso aí, se ia naquelas festinhas lá de CA, de Centro de Ciências Jurídicas, e como é que era essa festinha lá nos anos 90. Porque... Não era diferente daquela que você ia, não. Tinha diferença, não. Mas o senhor se envolvia... Só não tinha telefone celular para gravar. Né? Não tinha negócio de ficar fazendo live, não sei hoje o quê, podcast, não sei o quê. Não tinha esse negócio de podcast, não, né? As tretas aconteciam e morriam lá, né? Morriam lá mesmo. O que acontecia em Viçosa, ficava em Viçosa. Ficava lá mesmo. Tá certo. Viçosa, como é uma cidade que vive em torno da universidade, tudo era dentro da universidade. E a Universidade de Viçosa é uma universidade assim, autossuficiente. Lá tem clube lá dentro, lá você tem... a cidade vive em torno daquilo. Vive ali. Lógico que a gente ia muito para a cidade, porque a cidade tem outros bares, tem pessoas diferentes, né? Então você ia também para a cidade. Mas dentro da universidade tinha muita festa mesmo, encontro de estudantes. Foi um período muito bom, né? Quando a gente é jovem e com muita disposição. E é nessa liderança estudantil que o senhor vê o seu protagonismo para a vida pública? É ali que você se descobre? Foi ali. O curso de engenharia florestal, um curso bom, eu me identifiquei muito com ele. A gente fazia naquela região toda ali, não só em Viçosa, a gente fazia extensão universitária, dando palestras sobre meio ambiente, sobre conservação da natureza, sobre agricultura. Então a gente rodava aquela região toda ali. Dentro do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, que a gente participava, do Diretório Central dos Estudantes. Então, ali a gente foi participando. E era uma época, assim, de abertura política no Brasil. Eu estou falando de 79, 80, 81, 82, mas 83. Ainda tinha Chumbo Grosso um pouquinho. Chumbo Grosso. Final de Chumbo Grosso. Nós enfrentamos muita polícia dentro da universidade, exército dentro da universidade. Nos movimentos que eram feitos na época dos estudantes. Chegou a ser preso, Casão? Nunca fui preso, não. Então, porque nós já pegamos o rescaldo, né? Não foi mais aquele período mais duro da ditadura militar. Então, era um período de abertura, de transição. Então, os estudantes se envolviam muito com a anistia dos políticos que foram exilados, a gente se envolvia muito com abertura política, eleições diretas para presidente da República, tinha bandeiras muito definidas, entendeu? Bandeiras muito definidas. Hoje as bandeiras são muito difusas. Sim. Né?
É lógico que com o presidente Bolsonaro as bandeiras ficaram também mais concentradas em defesa da democracia, mas depois desse período as bandeiras dos movimentos sociais, dos partidos ficaram muito difusas, mas naquela época era anistia, abertura política, eleição direta, né, para presidente da República. Hoje então, é muita reivindicação. Hoje né? são muitas reivindicações, naquela época tinha bandeiras muito definidas, então isso permitiu que a gente se envolvesse em política. Eu tinha muita vontade de voltar para a minha cidade, porque minha cidade também elegeu um prefeito depois de tanto tempo de arena, de PDS na época, também elegeu um prefeito do MDB, então a gente ajudou a eleger o prefeito, eu fazia parte do MDB naquela época, então isso deu certo. Eu voltei para Castelo, nunca tinha pensado na minha vida em ser candidato a nada. Meu sonho era ser um pesquisador, eu vim aqui na Incapa uma vez, a empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária, hoje é Incapé, né, ver se eu conseguia... Você tinha essa veia acadêmica também? Arrumar um emprego, tá certo, na Incapa, ver se eu fui chamado para ir para Alfenas dar aula, para ir para João Pinheiro, trabalhar numa empresa, numa fazenda de reflorestamento, mas o meu coração estava em Castelo, e o prefeito me chamou para coordenar um trabalho de desenvolvimento rural e de proteção ambiental na minha cidade. E naquele mundo, naquela época, o meu mundo era a minha cidade, que eu queria trabalhar lá. Aí eu tinha aí 22, 23 anos de idade, meu desejo era trabalhar, era ajudar a cidade de Castelo. Então, como teve essa virada política, um ano depois eu me formei, então eu tive a oportunidade de ir para Castelo. Mas nunca pensei em ser candidato. Até porque, assim, vocês estão vendo, eu fico vermelho à toa, sou tímido, tá certo? Não tenho... Você é tímido, Casão? Sou tímido demais da conta, tá certo? Sério? Sério. Mas você fala bem na frente da câmera. Sim, mas é treinamento. Diz que o diabo é sabido porque é velho, né? Então nós estamos treinando permanentemente, mas sempre fico com muita timidez. Mas tem que romper, né, a timidez. E aí as pessoas começaram a me chamar para ser candidato. Eu nunca pensei em ser candidato, mas um trabalho de extensão rural, de meio ambiente, de comunidade, todos os dias da semana, as pessoas começaram a me chamar, né, para ser candidato, tá certo? Então foi aí que começou a surgir. Sua primeira candidatura você já ganha? Não, eu fui candidato a vice-prefeito em 88, junto com o Carlinhos Quitino, o saudoso Carlinhos Quitino, e nós perdemos a eleição. Aí em 1990... eu me elegi deputado estadual, fui eleito deputado estadual. Aí de lá para cá... Aí fui vice-governador, fui deputado federal, senador, governador de novo, então é isso. E como é que hoje as pessoas têm jeitos diferentes de conhecer as outras pessoas? Por exemplo, eu conheci a Jéssica, minha esposa, no Tinder, não sei se você já ouviu falar do Tinder, mas ele é uma ferramenta que conecta pessoas. Sim. Ajuda bastante. Como se dá o primeiro encontro? Como é que você conhece a esposa do senhor? Como é que se dá isso? Olha, trabalhando na prefeitura, nós tínhamos lá um projeto Curumim. Curumim é criança em Tupi-Guarani. E o projeto Curumim era uma extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. E nós trabalhávamos em Castelo, eu era então da área de desenvolvimento rural e meio ambiente, tinha Marcos Travalho, engenheiro civil, tinha Anicelso Francisqueto, que também não era trabalhando na prefeitura, mas nós éramos amigos, e sempre que chegava a turma nova no Projeto Curumim, todo mês em uma turma nova, nós íamos receber, né, todos, mas especialmente as meninas, tá certo? Para mostrar a cidade, para poder, né, dar atenção para ela, e com intenções também diversas, né, assim, de tratar bem as moças. Então, mas também aproveitavam e tratavam bem os rapazes, não só as moças. Tá? Ia dentista, médico, enfermeiro, tá certo? E uma dessas turmas foi a minha esposa, tá? Primeiro dia que ela chegou, fomos lá no Curumim, recebemos ela, tá? E aí já começamos a paquera. A paquera, tá certo? Ficou vermelho? Fiquei vermelho logo. Ficou vermelho. Isso tem quantos anos já? Isso tem 40 anos já. 40 anos, porque nós já temos 30 e poucos anos de casado e namoramos uns 7 anos, tem 40 anos. Governador, tem uma outra curiosidade de saber do senhor, é o seguinte, né? Porque a vida política deve ser foda, né? Você cuidar de um estado, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Na verdade, o senhor pegou um chumbo grosso, né? Barra pesada. A gente vai falar disso daí daqui a pouco. Mas como é que é a vida de um chefe de estado, cara? Você, eu acredito que você não deve ter tempo para nada, né? Hoje, numa segunda-feira, a gente gravando aqui, 7h e tanta da noite,
o telefone não para. Como é que o senhor faz para poder fazer alguma coisa que não seja da política? O senhor come lanche de pracinha, assiste alguma série em casa? O que o senhor faz para poder relaxar quando não está em agenda? Eu faço... É possível, Não, né? é possível sim. Eu tenho, assim, eu faço segunda, quarta e sexta atividade física 10 para 6 da manhã. 10 para 6 da manhã até 10 para 7. Sagrado. Então, sagrado. Faço atividade física. Pula de corda, que eu já vi. Faço tudo que puder fazer, eu faço. O senhor, um vídeo foi até parar no grupo do CrossFit lá. O quê? O Casa Grande pulando corda. Caramba. Servindo de estímulo pra Governador todo mundo. e influenciador digital fitness, cara. Olha pra você ver. Crossfiteiro, tá certo, tem que dar exemplo. E a gente tem, assim, tem a casa da minha mãe em Bairro República, para onde eu vou daqui a pouquinho. É onde a gente se encontra, assim, final de semana, com a família, com os irmãos que estão aqui, né, com primos, sobrinhos, tá? E temos uma casa, nossa família tem uma casa em Iriri, né? Onde a gente, e domingo agora eu fui para Iriri, então também é um local, gosto de caminhar muito nas pedras, tem umas pedras boas de caminhar, de Anchieta para Iriri. Conheço. Gosto de caminhar muito aquelas pedras ali, né? Gosto de fazer uma corrida lá na área do interior da cidade de Iriri. Então é isso, aqui depois que começou a pandemia, a gente ficou mais restrito. Eu gosto muito de caminhar, de correr na praia. Corrida de rua eu voltei a fazer agora parou de novo, mas assim, eu sou em maratonista, dezembro... não é? Não, Gostava maratonista de correr não, um negócio mas grande, não era prova gosto. grande? A prova maior que eu corri foi a prova da 10 milhas garoto, tá certo? Mais corrida de 5, 7, 10 10 quilômetros. milhas é... 16 quilômetros, 16 quilômetros. quilômetros é chão. Então eu gosto disso, gosto dessas atividades. Eu encontro a família e alguns amigos. Mas o senhor né? assiste televisão em casa, algum programa Assiste de TV, filme, série? filme. Assiste Gosto série disso. no Netflix, que nem a molecada? Pouca série, assisto mais filme. Gosto de ler, né? O senhor tá lendo hoje? Hoje eu estou lendo como enfrentar líderes em épocas de crise. Bem sugestivo. Bem pertinente, né? É bem pertinente. Como é que é, Casa Grande? Você assume aí o governo e 2 meses depois vem a pandemia. Rapaz, nós... Isso aí é para mais de hora de conversa, né? É conversa para a vida inteira essa. Porque assim, o Espírito Santo, desde o início de tudo, ele foi muito bem avaliado, né? Eu acho que pelo fato da gente não ter tido hospital de campanha, que aí abriria a possibilidade para compra sem licitação, que daria margem para os outros falarem, as contas durante a pandemia e da forma que tudo foi contornado, ganhou destaque nacional, né? Ganhou destaque nacional. Então eu queria que o senhor falasse como é que mesmo assim, porque vê ataque de tudo quanto é lado. O governador comunista que até fechou, hoje. Que inclusive teve um protesto que foi parar na porta da casa da sua mãe, que deu o que falar, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi pegar o governo. Eu não sei como é que estava a situação de conta, né? Com várias situações para poder resolver. E o senhor se vê diante de uma pandemia global, morrendo gente atrás de gente. Olha, Schneider, o primeiro é o seguinte, tomei posse em 2019, 1º de janeiro de 2019, começamos o governo, já depois de um movimento de 2017 da segurança pública, da polícia militar, segurança pública muito desanimada. A gente teve que ir fazendo as coisas polêmicas, a gente tivemos fazendo para poder reanimar. Teve essa situação também, para né? reanimar segurança pública. as forças de segurança. E 2019, final de 2019 para início de 2020 já começa a pipocar na China, né, a pandemia, tá? Mas infelizmente nós tivemos uma outra situação muito grave em 2020, que foram as chuvas que atingiram os municípios da região sul, em especial Iconha. Iconha foi a fotografia mais assim... Chicarino passou... Eu fiquei 10 dias lá direto. Acompanhando. O senhor chegou a acompanhar a imagem da Santa que foi parar no Vaticano? Sim. Eu que fiz a imagem da Santa legal. na época. E assim, foi algo... Eu lembro que eu entrevistei o senhor no sábado, que a treta é na sexta-feira à noite, no sábado, aquela visão de guerra. Visão de guerra. Essa é a palavra que o senhor usou. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Então, assim... Inacreditável o que aconteceu com Iconha.
E depois você foi ver outros municípios também com muitos problemas, Cachoeiro, Castelo, Rio Novo, Vargem Alta, Iuna, Alfredo Chaves, tá certo? Assim, Alfredo Chaves também é um desastre. Então, enfrentamos aquilo, recuperamos o estado e junto com isso nós começamos então a enfrentar a pandemia. Chuva daquele tipo, é difícil você ter alguma medida que faça prevenção, mas chuva intensa no estado ou seca prolongada no estado não é uma novidade. Então assim, você já tem uma estrutura, um esquema mais ou menos montado para enfrentar essas dificuldades. Tá? Essa é defesa civil, cartão reconstrução, repasse de recursos para as obras, já temos uma experiência. Tem vários órgãos que vai cuidar de cada detalhe. Agora, pandemia não. Pandemia a gente teve... Sabe quando você vai andar no meio de um mato que não tem trilha? Você tem que ir fazendo a trilha e caminhando. Sim. A pandemia foi isso. Sem saber o que vai enxergar depois daquela machadada ali. Então, a pandemia, nós tivemos que ir caminhando e enquanto caminhava, a estrada ia sendo construída. Nós fomos aprendendo, fazendo a gestão da pandemia. Então, nós montamos a sala de situação, conversando com gente do governo, de fora do governo, fomos aprendendo a lidar com a pandemia e assim, enfrentando uma politização da pandemia assim, sem igual. Nunca vi tanta politização, porque assim, o presidente da República tem uma posição política e ele... vou dizer assim uma coisa aqui, assim, o governo federal ajudou a gente na pandemia com recursos. Mas o presidente da República se negou a coordenar o movimento de enfrentamento. Ele cagou. Eu sei que o senhor não pode falar isso, mas a gente... Ele se negou a coordenar. Cagou para a população. E não só isso, né, governador? Ele se nega a ter esse direcionamento nacional. Faz chacota ainda com a situação. Isso dificultou a gestão. Esse direcionamento nacional, e ele começa a jogar contra a doença, contra a pandemia, com fake news, tirando a legitimidade. A gente teve invasão de hospital aqui no estado. É isso. Então a gente contaminou a memória coletiva das pessoas. A posição incentiva esse tipo de atitude. Reforço daquilo todo dia. E aí, assim, as pessoas desacreditando na ciência, desacreditando na vacina. A hora que a gente tomou a decisão de não construir o hospital de campanha, assim, investir nos nossos hospitais, foi uma saraivada, uma guerra contra nós. E eu acho que essa foi a sua maior sacada. Porque você não abre possibilidade para compra de alguma coisa sem licitação, que aí daria brecha. E a gente conseguiu... Todo o estado que colocou hospital de campanha acabou deu alguma com o processo coisa da Polícia Federal. Isso aí, deu alguma coisa errada. Nós transformamos esse estado no estado mais transparente do Brasil com o uso de recursos da pandemia. Então, assim, foi um momento que exigiu de nossa parte muita paciência, muita tolerância e muita competência para enfrentar os intolerantes, os impacientes e os exigentes. Se o senhor permitir, também muita coragem, porque o senhor falou, é criado esse gabinete de crise e logo depois o senhor é obrigado a dar uma canetada pedindo para fechar primeiro o shopping, depois o comércio e depois... Era uma notícia nova todo dia. O senhor se sentia, com todo o respeito, meio que o cavaleiro do apocalipse, era o senhor que tinha que... o senhor que ia para frente. Eu que tinha que tomar a decisão. Como é que foi isso? Primeira decisão... O senhor e o Nésio, né? Também a imagem do Nésio ficou desgastadíssima. Mas a primeira atitude foi essa, assim, nós vamos falar diretamente para o povo. Nós vamos falar, o governador não vai se esconder. Então, eu, Nésio e mais algumas pessoas do governo, nós vamos estar falando diretamente à população todas as coisas, todos os dias. A decisão foi do senhor? Foi minha decisão, tá certo? Falar todos os dias, para ter clareza. Tanto é que parece que a minoria virou uma maioria, porque você, quando ia para a rede social, qualquer medida que a gente tomava, porque a pandemia meio que assim, deixou assim, um grupo de pessoas que queria ficar em quarentena até 2050 e um outro grupo de pessoas que não queria ficar um minuto em quarentena. Então, essas pessoas ficavam degladiando, qualquer posição que eu tomava, tinha gente atacando de um lado. Se for do outro lado, outra pessoa atacava. Então, era ataque permanente. Mas então, a gente acompanhou por pesquisa. Todas as nossas medidas foram aprovadas por mais de 70% das pessoas do Estado. Então, assim, uma minoria ruidosa acaba criando barulhenta. Que leva até carro de som na casa de uma senhora de 80 e poucos anos. Na casa da minha mãe. Como é que ficou o coração do senhor? Porque o senhor estava falando aí da sua ligação com a sua mãe, de como é que ela fez para poder criar 8 filhos e tudo mais. Como é que o senhor vê isso? Porque é uma minoria que faz muito barulho. Muito barulho. Mas quando é barulho com a gente, tudo bem. A partir do momento que
Pô, mãe é sagrado, isso eu aprendi desde criança. É verdade. Mãe é sagrado. Uma hora dessa, assim, a primeira coisa que a gente fez foi assim, tirar minha mãe de lá. Quando a gente soube que ia tirar minha mãe de lá. Levamos para casa da minha irmã, tá certo? E para ela não ficar ouvindo essas asneiras que alguns falam, tá certo? Não ficar ouvindo isso. Porque uma pessoa de 89 anos de idade, ela pode ter um desequilíbrio no seu organismo, né, os ataques que são feitos, tá certo? Sem sombra de dúvida. Então, a primeira coisa, assim, foi tirar. A segunda, assim, dá vontade de você sair do cargo, ir para lá e fazer um enfrentamento direto, tá certo? Assim, mas eu acho que também, às vezes, as pessoas erram e o erro tira a força delas, tá certo? Assim, a hora que uma decisão desequilibrada dessa, de ir para casa da frente de uma pessoa como minha mãe, colocou a sociedade contra essas pessoas, sem entendeu? sombra de dúvida. Tá certo? Então, tem hora que parece que Deus atua para poder as pessoas errarem e aí a sociedade então, se alertar. Eu recebi manifestações de solidariedade do Brasil todo, tá certo? Assim, pelo nível de agressão que nós sofremos, que a minha família sofreu. Eu lembro que inclusive o Coronel Ramalho tinha sido acionado, né? Inclusive, a gente quer trazer o Ramalho aqui também, conheço ele trazer. de outros carnavais. Ramalhão, estamos te esperando, viu? Que fim que deu isso? O Ministério Público entrou no meio, chegou alguém Entrou, ser tem processos, investigado? tem procedimento aberto no Ministério Público, mas esses processos andam muito lentamente, né? Mas tem procedimento aberto, tá certo, no Ministério Público. Então, a pandemia foi toda ela politizada. Então, assim, às vezes nós tivemos que ficar desmentindo fake news todos os dias. De assuntos que colocavam em risco a vida das pessoas. Mas eram coisas absurdas. Esse negócio de cloroquina, ivermectina, ozônio, você viu? Ozônio, não sei o quê, tá certo? É um negócio. Eu sempre falo uma coisa, imagina se fosse o concorrente dele na condução da pandemia, o concorrente dele, imagina. Sim. Eu fico imaginando se o Espírito Santo tivesse sido governado pelo oponente, né, do senhor que não venceu as eleições, porque ele reproduz, né, todo esse câncer, todo esse ódio que a gente vê. E isso acaba prejudicando o enfrentamento à pandemia. E eu queria só perguntar para o senhor, o Casal, a questão você estava falando que lá na década de 90, 80, né, final de 80 ali, redemocratização, a política era mais conversada, a gente tinha mais diálogo. A gente percebe que, principalmente de 2014 para cá, existe uma polarização violenta que ela começa a ser acentuada ali em 2014 e depois perde o controle com o bolsonarismo. E como fazer política em tempos de tanto extremismo e de tanta polarização? Porque se as pessoas simplesmente olhassem para o sentido da polarização, quanto mais polarizado, mais eu estou distante ou não converso. Mais próximo, mais diálogo. É muito simples, governador. Como fazer política nesse extremismo todo, nessa polarização toda? Não tem sido fácil. Vou repetir o que eu já falei aqui e vou falar de outra forma. Assim, em épocas de muita intolerância, o líder, o governante, tem que ser tolerante. De muita impaciência, tem que ser paciente. De muita exigência, tem que ser competente. Então, assim, tem que conversar, tem que dialogar permanentemente, tem que ter uma equipe que resolva e tem que ter capacidade de se comunicar, tá certo? Capacidade de se comunicar. Diz que tem uma expressão, você deve ter ouvido, diz que Deus inventou o WhatsApp. E o diabo inventou a lista de WhatsApp, o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp. O grupo é um negócio complicado. Você vê que, assim, que nessa altura do campeonato, as famílias brigaram, os irmãos com um, que defendia o outro, tá certo? Assim, gente que votou em mim a vida toda, tá certo? Agora, por essa disputa nacional insana que a gente vê de muitos, tá certo? As pessoas passam a rejeitar, não estou falando de mim, porque eu não posso falar de outra pessoa, mas aí é uma relação assim meio doentia, entendeu? Que as pessoas têm sem respeito às posições diferentes. É lógico que você tem hoje um nível de uma posição muito reacionária que saiu do armário no Brasil, contra o meio ambiente, contra as mulheres, direitos humanos, contra minorias, tá certo? Então, assim, tem um percentual de pessoas que tem uma posição muito reacionária, que estavam, de alguma maneira, escondidas nesse tempo e que
a política brasileira, e a mundial também, não só brasileira, mas a mundial também, meio que encorajou essas pessoas a saírem, né, do armário, tá certo? Se expressarem com uma violência extrema, ver o que aconteceu lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Mais de tá 90 certo? presos também, que lá eles encontram mais de 90 pessoas presas. É isso mesmo. Lá. Então, assim, então, nesse ambiente, a gente precisa de, assim, tem fake news? Atue. Então, você tem que ter paciência, tolerância, tem que ser competente, mas você precisa de tomar as medidas que tiver que tomar. Se tiver que ir para a justiça, tem que ir. Eu processei muitas pessoas aí, e se continuarem com fake news, eu vou continuar processando as pessoas, porque rede social não é vaso sanitário, tá certo? Não é. Tá? Assim, a gente precisa de compreender a responsabilidade nossa no uso da rede social. Eu tenho duas perguntas em uma, Casagrande, que é a seguinte, né? Mais de 30 anos de vida pública. A primeira pergunta é a seguinte: quem é a sua referência política lá atrás, quando o senhor começou o seu sonho como vice-prefeito? Esses dias fez o centenário do Brizola, né? Se eu não me engano. Foi. Quem seria a sua referência política, morto ou vivo? E vale a pena estar na vida política? Abrir mão de situações, até mesmo como a sua mãe? Vale a pena carregar esse peso, arrastar esse fardo? Olha, vale a pena, porque a política é para quem gosta dela. Igual vocês estão aqui na comunicação, vieram para cá, estão aqui empreendendo. Mas a gente vai virar as costas, vamos andar aqui na rua tranquilinho, ninguém vai perturbar a gente. Mas vocês fazem, eu compreendo e vejo, vocês fazem o que gostam, tá certo? A vida pública é para quem gosta, para quem encara como uma missão. Não, se o cara quiser enriquecer, não vá para a vida pública. A vida pública não enriquece. Então, assim, a pessoa tem que gostar de servir. Tem que gostar de servir. Quem está na vida pública tem que gostar de servir, tem que gostar das pessoas. Então, é muito importante que se compreenda isso. Se eu estou na vida pública, eu hora nenhuma, eu acordo fatigado. Não queria trabalhar hoje. Não, eu acordo com vontade de trabalhar. Nossa, com vontade de trabalhar. 2 anos, tá, a última coisa que eu queria... Era trabalhar? Era trabalhar, eu já não aguentava mais trabalhar. É mesmo? Mas então, porque também você não tem cabelo mais, né? Já perdeu tudo que a sua idade também. Um pouquinho ficou na... Agora, mas por exemplo, a gente... Não, deixa eu concluir aqui. Sim, fica à vontade. Então, assim, eu gosto daquilo que eu faço, tá certo? Então, isso ajuda muito. Eu gosto de servir, gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas, de inaugurar uma obra, colocar um programa de pé, tá certo? Eu adoro isso, tá? E... assim, referência. Assim, quando eu comecei a vida pública, não tinha uma grande referência. A gente tinha, naquela época, tá uma luta aqui, negócio para matar uma mosca, mas não, vai conseguir. Você sempre café? Um café sempre é bom. Na vida, bolo de fubá. O senhor quer bolo de fubá com goiabada, bolo de fubá tradicional? Não, disse que tinha eu não vi ele ali, disse que tinha um bolo de fubá com coco, mas não tem não. Então pode ser o bolo de fubá tradicional. Schneider, ele está numa caixa, tem sim. É que tem um ali que já está ali reservado para o senhor levar depois. Mas assim, quando eu comecei a minha vida pública, nossas referências políticas eram as pessoas que tinham sido exiladas, tá certo? Miguel Arraes, né? Brizola, artistas que tinham sido exilados, tá certo? Depois, quando passar do tempo, que a gente foi estudando e conhecendo, minha grande referência política hoje chama-se Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um sujeito extraordinário, rapaz. Ele lutou contra o apartheid, lutou contra as diferenças, foi preso, prisão perpétua. Com mais de 20 anos preso, né? Prisão perpétua. Depois a pressão internacional determinou, no governo sul-africano não suportou. E ele saiu da prisão, ao invés dele se vingar, rapaz, ele partiu para juntar o povo. Né? Aquele filme do rugby, que eu esqueci o nome do filme, que ele consegue unir o país através do esporte, na Copa do Mundo de 95 isso, assisti de o rugby. Filme. Então, assim, uma referência de uma pessoa, assim, tolerante, entendeu? Pessoa tolerante, uma pessoa que teve capacidade de não ter o sentimento de vingança. Então, um estadista que hoje eu uso, de fato, como uma grande referência. Agora, o senhor falou da vida pública, né?
Mas às vezes é até complicado para arrumar o barbeiro. Eu vi lá que no Instagram, dá uma stalkeada no Instagram do senhor, já vi que até as legendas do senhor é bem carinhoso, porque rola uma treta entre os barbeiros aí. Quem é o barbeiro oficial? Agora vamos lançar aqui, governador. Quem é o barbeiro? Razão, quem é o seu barbeiro? Eu tenho um em cada município. Ah, entendi. Tem um Castelo. Um em cada município. Mas eu... Pronto. Eu tenho algumas pessoas aqui, perto do Palácio, Fábios aqui, Salão Francisquense. E tem lá perto da casa da minha mãe, do Paulinho. São lugar, quando eu estou aqui perto do Palácio, aqui é fácil da gente ir, tá certo? Vai ter que arrumar uma cobertura aqui. Você me dá licença, tá, governador? Deixa que eu pego, não, deixa que eu pego. Aqui perto do Palácio, é mais fácil de eu vir aqui, tá certo? E quando eu estou lá na casa da minha mãe, é mais fácil de eu ir lá. São 2 amigos que eu tenho, mas eu tenho outro lugar também que eu vou, tá certo? E meu cabelo é muito fácil, né? Cabelo ruim é fácil de cortar. Agora, tão difícil quanto ser um homem público é torcer pro Botafogo, governador? Rapaz, não tem sido fácil, não. O meu filho, que era botafoguense, ele... Você ainda botou o filho botafoguense? Coloquei, mas ele não aguentou, não. Não aguentou, não. Aí, um dia, rapaz, começou o jogo, eu tinha 8 anos de idade, começou o campeonato, você nunca vai descer aí. E eu sentei, né, pô, o Botafogo perdeu, né? Tá, perdeu 1, 2, 3, 4. Vitor, não dá não o negócio do nosso time. Aí ele tinha 8 anos batendo minha perna assim, não, você tá na cama. Não, pai, calma, tá começando o campeonato agora. O outro jogo perdeu de novo, aí ele desistiu. Foi ser corintiano. Vai Corinthians! Mas agora eu não sei, né? Vamos ver se o Botafogo agora, né, ganha uma energia agora, fez uma parceria, não sei com quem aí, virou clube empresa. Fundo americano. Clube empresa, é SAF. Se consegue ter uma boa gestão. Aqui no estado, rapaz, mas essa mosca tá... Ela tá... Agora botou um negócio doce. Agora sim que vai ferrar. Aqui no estado o senhor acompanha o futebol capixaba? Acompanho. Aqui torce pra quem? Aqui eu sou Vitorinha. Vitória. Eu falei um dia Vitorinha, mas um torcedor do Vitória me deu um puxa vida. Na verdade, o morador de Vitória não gosta que chama Vitória de Vitorinha. Eu falei, rapaz, é carinhoso. Não, você já viu o Flamengo chamar de Flamenguinho, tá certo? Aí eu me convencei. Sou Vitória. A gente abriu uma cerveja aqui, tá? Você dá licença. Beleza, tô no meu cafezinho aqui. Tá bom o café? Tá excelente o café. Tá bom? O bate-papo tá legal? Tá legal, muito bom, né? A proposta muito bom. É legal, a gente foi se soltando mais, né? Tá excelente. Pois é, e começar desse jeito, né, cara? Pois é. A gente fica até meio assim, né? Pô, recebendo o governador, a gente não sabe se tá recebendo legal, mas eu acho que... Tá muito bom. Pra começar bom, né, tá legal, né? Ô, governador, e já 2022, como é que tá isso na sua cabeça? Tá bom, tô bem animado. O estado tá bem organizado, as coisas tão bom. Então começamos janeiro, rapaz, soltando serviço, né? Vamos falar um pouco das Soltar obras. serviço, porque quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Castelo, eu cuidava da parte de interior, da parte de meio ambiente, que eu falei para vocês. Então, 5h30 da manhã, tinha que estar no barracão da Prefeitura para soltar o serviço, soltar as máquinas para ir para a comunidade tal, fazer isso, a turma ia para lá, para cá. Então, janeiro é bom de soltar o serviço, né? Publicar editais, colocar as coisas para começarem. Então, começamos janeiro bem animado. O senhor tá uma gestão que tá metendo obra para tudo quanto é lado, né? Viaduto em BR, fez ali o Portal do Príncipe. O Portal do Príncipe ficou um sucesso, não ficou? Ficou bonito ali, né? Ali ficou muito bonito, muito bonito. O que era porque ficou... muito feliz com aquela obra ali, porque era o calcanhar de Aquiles de Vitória, ali, aquela chegada pela Ilha do Príncipe, vindo da segunda ponte. E ali ficou uma área de... Humanizou bastante. Uma pista de skate, de bicicleta, sim, BMX, referência, que chamam, né? Referência. Uma referência, pista oficial, tá certo? Assim, muito, mas muito bom mesmo. Então, muito feliz com aquela obra. Nós estamos fazendo também, vamos entregar a primeira etapa de uma outra obra importante agora, que é a ampliação da reta do aeroporto, lá da rodovia das Paneleiras, tá certo? Assim, vamos fazer a ampliação. Primeira etapa, vamos fazer mais uma faixa de cada lado naquela reta do aeroporto, vamos fazer ciclovia, passeio. Depois vai ter uma segunda etapa, que é dali de Nova Carapina, onde na divisa de Vitória até o viaduto de Carapina. E a terceira etapa, que é o viaduto, que vai ligar Nova Carapina, Jardim Carapina, desculpa,
aquele primeiro bairro da Serra à Sim, esquerda, sim, à esquerda ali. lá para o bairro de Fátima. Então, uma obra importantíssima. Porque Estamos ali fazendo uma E obra... a terceira ponte, Casa Grande? Isso daí tá uma expectativa grande de todo mundo, né? A terceira ponte já tem Foi 1 uma quilômetro. promessa que você tinha feito. 1 da quilômetro redução. já de ciclovia concretada. Eu vi no seu Instagram tá um certo? vídeo. Muito legal. A terceira ponte, eu estava falando aqui antes de começar. É um desafio É uma arquitetônico. referência da arquitetura e da engenharia. E aquela obra, eu vou te falar uma coisa assim, Felipe, tem que ter coragem para fazer. Porque é uma obra difícil de fazer, tá certo? É um Lego, né? Você vai montando assim, mas é uma obra complicada para ser Com feita, certeza. entendeu? Então, assim, nós tomamos a decisão de fazer uma faixa mais de cada lado, uma ciclovia nos 2 sentidos, que é chamada ciclovia da vida. Então, assim, nós estamos animados com a obra, está indo bem. A obra que fica pronta no ano que vem, 2023. Mas as Rápido, né? pessoas... Pela rápido, pela magnitude, pela dificuldade de pouco mais fazer. de um ano. Pouco mais de um ano. Então, é uma obra importante. Outra obra que a gente está fazendo importante é 388, que liga lá a Rodovia do Sol até a BR-101, ali em Vila Velha. É outra obra boa que a gente está fazendo. E você precisa dar uma olhada. Vocês, não sei, vocês moram em qual bairro? Vocês moram Eu moro aqui no centro. aqui no centro? Eu moro em Serra, São Diogo. Mora na Serra, tá certo? Na Serra nós estamos acabando já de fazer a Abdo Saad lá em Jacaraípe. Começamos a fazer o contorno de Jacaraípe, que vai ligar lá em Nova Almeida, paralelo à S010, da Rodovia do Sol, né? Vai ter uma rodovia que vai ligar lá em Nova Almeida. E agora nós vamos contratar a rodovia que vai fazer uma ligação, um grande contorno de Nova Almeida e Praia Grande, vai sair lá na ponte do Piraquiaçu. Não sei se vocês conhecem bem a região ali. Sim, ali eu conheço. Tá certo? A gente, como repórter, conheço rodou bem. tudo. É a hora que você... Todos os cantos Então das pense trocas comigo a gente aqui, ó. conhece tudo. Sai do atravessa a ponte Piraquiaçu. Vamos para lá, então. Vamos em direção lá ao Piraquiaçu. Você chega em Santa Cruz você faz uma roda assim, Sim, e eu encaixa conheço. na ponte lá em cima. É isso. Nós vamos fazer uma obra que vai ser contratada esse ano, mas vai começar a obra certamente no ano que vem, que vai sair da ponte do Piraquiaçu e vai sair direto lá, contornando Praia Grande, contornando Nova Almeida, encaixando nesse contorno de Jacaraí. Sim. E tem obras que vocês vão dar um pulo lá em Vila Velha para ver as obras de macro-drenagem da região de Vila Velha, tá? Cobilândia, Jardim Que Marilândia. região que sofre quando chove, né, governador? Estamos resolvendo. Ali é triste, Estamos ali quando resolvendo. chove. 9 estações de bombeamento de águas Mas tem pluviais. situação que, assim, ocuparam um bairro que é mais baixo que o nível sim. do mar, né? Aí é uma situação difícil de... É mais difícil de resolver. A gente está encerrando, não A estamos gente já vai encaminhando. começar, então, esse bloco hoje mesmo? Hã? A gente vai começar o quadro hoje mesmo, então? a gente tem um quadro aqui do nosso A podcast. gente não tem um quadro, não. A gente está começando o negócio hoje. Vocês não tem um quadro. O primeiro podcast é esse. Foi é. o diretor que trouxe a sugestão, mas é um negócio legal. Mas é um negócio legal. Mas não porque- põe na parede não, hein? Não, jamais. bem. Jamais. Já fizeram isso muito comigo. Agora já É um ping-pongzinho. Porque o nome do nosso podcast é Pode Pocar. Pocar também vem do tupi, né? Significa pocar. E o pocar, o capixaba usa pra tudo, né? Pode pocar. O Vasco pocou, o pneu pocou. Então o pocar, a gente utiliza como uma coisa positiva. Poca ou não poca. Eu não sei como é que é o tempo A aí, gente vai mas, assim, pegar mas eu gostaria de te citar, assim, nós estamos aqui no centro. Não, a gente tem todo o tempo do mundo. Nós estamos no centro da cidade. Eu queria... eu falei do Portal do Príncipe, que é uma obra... o centrinho tá obra- tão derrubado. Obra importante. Estamos resgatando lá o Clube Saldanha da Gama, que vai ser a Casa do Turismo Capixaba. Nós conversamos sobre isso antes de começar. Estamos trazendo de volta para o centro da cidade as secretarias estaduais que tinham saído daqui, nós estamos trazendo Isso de que eu volta. percebi, só te interrompendo um pouquinho, governador. Prédios importantes daqui que foram desocupados, por exemplo, da CIA, tem uma agência do governo lá, né? O que é a IDAF agência e o das- AGER. Só que assim, acontece que na hora que dá 5 horas da tarde, esses órgãos fecham, puf, aí fica tudo deserto de novo. Eu, como morador, como uma pessoa que frequenta aqui, eu acho que eu sinto falta, sobretudo na Jerônimo Monteiro, na Princesa Isabel, alguma coisa que movimentasse o horário depois das 18. Numa região que não tem tanto prédio comercial, talvez um bar, mas compete mais a prefeitura, né? Um bar ou algum comércio que funcionasse de noite. A gente acha muito louvável. O Sebrae foi aqui onde A casa era aqui do lado a aqui. EDP aqui. Ficou maravilhoso. Ficou aquilo. bom. Aí assim, acho que a prefeitura... Onde era o Sebrae foi o
Ali foi o Procon. Foi o Procon para lá, então está sendo tudo ocupado. Mas eu acho que falta alguma coisa que dão ali. Para noite. Não para noite, eu acho que, sei lá, tem umas 10 horas da noite, um restaurante. Agora vocês legal. aqui, vocês estão empreendendo aqui nessa rua aqui, tem muitos locais legais que surgiram aqui, né? Que tá dando movimento à noite. A Gama Rosa, a Rua 7, a Graciano Neves, de fato, esse meiozinho aqui que a gente chama de centro histórico é bem movimentado. Agora você vai ali para perto da Praça 8, para ali já fica mais complicado. Mais complicado. Então a gente vai dizer uma palavra, o senhor disse poca ou não poca. Mas o poca aqui no sentido positivo. Sim, começar. Lógico, pocar sempre positivo. Vacina, poca ou não poca? Poca muito. Fake news, poca ou não poca? Não poca não. Aquaviário, poca ou não poca? Vamos fazer o aquaviário, né, gente? Não falamos do aquaviário aqui, não. Já estamos em obra no aquaviário. Olha, quando eu me alistei no Exército, eu fui para lá de lanche. Era 50 centavos na época, eu lembro. Pois é, então, 99. nós estamos agora num processo de preparação do edital para poder contratar os barcos e as obras dos piers já estão em andamento. Muito bacana. Já estão em andamento. Então, poca e muito. Agora a treta. Cais das Artes, poca ou não poca? Não dá para dizer se poca ainda, porque está um processo, está todo na justiça. Nós estamos tentando Aquilo ali ver... também foi uma bomba, né? Um pepino que o senhor pegou. Um pepino, daqueles grandes. Aí, nós estamos tentando... Posso comentar? Claro, a gente está aqui à disposição do senhor. Nós estamos tentando fazer uma concessão ali, mantendo a característica cultural do Cais das Artes, mas tentando misturar tecnologia com cultura, que tem tudo a ver. Hoje mesmo nós fizemos uma solenidade da cultura digital, do OAS criativo, indústria dos jogos, dos games, tá certo? Assim, muitas empresas de tecnologia que podem usar aquela área ali, se instalar ali, mantendo o teatro, mantendo o museu, tá certo? Que era a proposta inicial. Que é a proposta, né? Mantendo tudo isso, mas também usando aquela área ampla que tem ali para criar um ambiente de inovação e de cultura junto, né? Isso tem tudo a ver. E estamos discutindo isso com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, ver se a gente consegue fazer, né, uma concessão, um grupo empresarial que queira assumir para concluir a obra e explorar economicamente durante um período de tanto tempo, tá certo? Para colocar aquilo de pé Então pode pocar. Pode pocar. Pode pocar. Tá vendo? Então pode pocar. Antivacina, poca ou não poca? Poca não. Poca nada, né? Poca nada. Ó, eu te stalkeando, eu descobri que o senhor tem um modus operandi. O senhor fica esperto com o Instagram do senhor. Eu descobri que quando o senhor vai cumprir a agenda no interior do estado, o senhor vai na casa de uma tia para poder filar boia. É verdade. Eu vi lá 27 fotos só nessa temática. E aí? É verdade. Rapaz, você stalkeou mesmo, né? Mas sabe o que é? A gente também tem que economizar, né? O governador não tem diária. Boa. Fico satisfeito, viu, casal, saber que os meus impostos estão sendo devidamente planejados antes de serem gatos, né não? Governador, o senhor vem candidato à reeleição? É reeleição. Poca ou não poca? Do projeto, sim. Do projeto que eu lidero, Casal sim. neutro é shampoo. 2022, reeleição, poca ou não poca? Bom, tem que explicar poca ou não poca? Você poderia falar que a gente está começando agora. 2 jornalistas se redescobrindo na comunicação. Você poderia falar que poca, que a gente já... Poca ou não poca? Não, ainda não. Pode pocar, mas ainda não. Pode pocar. Ainda não. Governador, quem aqui no estado o senhor enxerga assim como aquela pessoa nova que você fala, porra, isso aí quando ficar mais velho vai ser um grande estadista, vai ser um grande político? Essa galera, essa nova geração aí que está nesse nosso cenário, aliado ou não aliado do senhor? Olha, eu sim, tem figuras de outra geração, que eu acho que a minha função é fazer a transição. Emendando aqui a pergunta do Felipe sobre se reeleição poca ou não, eu falei assim, que eu vou decidir essa questão de reeleição maio e junho, entre maio e no meio de maio e no mês de junho. Porque quem está no governo precisa cuidar do governo, tá certo? Se eu começar a dizer que sou candidato à reeleição, não sei o quê, eu transformo o governo num palanque, tá certo? Porque esses dias mesmo o senhor era candidato a presidente, né? O senhor chegou a ser presidenciável. É isso. Presidenciável. E a eleição muda tanto que a gente tem que avaliar até mais na frente um pouquinho se vai para a candidatura à reeleição ou não. Mas eu quero dizer o seguinte, o projeto que eu lidero aqui terá um representante.
o projeto que eu lidero Independente terá... se for o senhor ou não. Independente se for eu ou não, terá um candidato ao governo, uma candidata ao governo, nós teremos, tá certo? Um representante para defender esse projeto, até porque um projeto, independente de ser a mesma pessoa liderando, quando tem continuidade de 8 anos, por exemplo, a área de segurança pública é uma área dificílima. Difícil, a gente pegou a segurança pública destruída. Mas ali Então, eu achei uma sacada também do senhor fantástica de botar o Ramalhão lá, viu? Ramalho, Ali saca muito, ali saca então nós temos, então assim, quando você tem continuidade de projeto, você consegue resultados numa área difícil como é a de segurança pública, com mais visibilidade, né, de forma mais concreta. Eu coloquei no meu governo, então, assim, minha tarefa como líder nesse estado é fazer a transição de geração. Eu tenho no meu governo diversas pessoas que estão na faixa de 30 e poucos anos, 40 anos. Você tem Davi Diniz, que é o secretário da Casa Civil, você tem Vitor Deante, que é o secretário de Educação. O Vitor foi meu orientador no mestrado. Aí, tem, tá vendo só? Orientador no mestrado. Deu certo? Legal. Foi um bom orientador? Foi ótimo, Então. ficou uma dissertação muito interessante. Inclusive, eu falei sobre a bancada da bala. Memória e bancada da bala. Nossa senhora. Que bom tema. Né? Bom Fiquei tema. quase doente depois que eu vi que esse cara Edmar Camata, da Seconte, Tiago Hoffmann, que é o secretário de Inovação e Desenvolvimento. Você tem Fabrício Noronha, que é um cara extraordinário. Fabrício Noronha, meu camarada, tem mais de 20 anos. Secretário de Cultura. Felipe Gogi, que está lá no EAC. Felipe Gogi, que está bom no EAC. Estou falando de secretário, mas temos outros diretores. O Nésio, que é um secretário de Saúde. A Lenise, que também é uma pessoa de uma geração boa. Então, assim, no governo a gente tem muitas pessoas que podem se preparar para o futuro. Tá certo? Gente de 40 anos, 35, 40, 45 anos. Eu estou com 61 anos de idade. Então, pessoas que estão com 15, 20 anos a menos, podem se preparar para poder assumir. Mas você tem também na Assembleia diversas pessoas que são jovens, que podem se projetar, tá certo? Você tem nas prefeituras, aqui na região metropolitana, você tem, a gente está começando o mandato, tem que ser avaliado, mas você tem gente jovem como o Anderson lá de Viana, um cara super novo, o Arnaldinho, o próprio Pasolini gente aqui. boa, gente são boa. jovens, tá certo? Que dependendo de como se comportarão, se tiverem respeito ao dinheiro público, tiverem capacidade de diálogo. O Estado tem hoje gente que pode assumir a gestão no Estado, tocar a vida para frente, tá certo? E fazendo a felicidade do povo capixaba. Governador, obrigado da sua presença aqui. Governador, antes da gente encerrar, uma situação hipotética, sem trepidar, hein? O papo tá franco, nós estamos aqui de camaradagem. Segundo turno de eleição, Lula-Bolsonaro. Ixi. Segundo turno de eleição, Lula-Bolsonaro. Olha só, Schneider, o segundo turno de eleição ainda é difícil a gente dizer. Vocês sabem que o PSB nacional tende a fazer uma aliança com o presidente Lula, tá certo? Sim, então, o Partido Nacional tende a fazer essa aliança com o presidente. O Alckmin vem para o PSB? O Alckmin pode vir para o PSB. Tá? Eu acho que nós teremos uma eleição. Eu até há pouco tempo acreditava muito que a gente pudesse ter uma terceira via que fosse crescer. O tempo passou e eu estou vendo que cada vez mais será uma eleição polarizada. De dois nomes. De dois nomes. Acho que vai ser uma eleição polarizada, tá certo? Assim, e é o que parece. É lógico que quando... O cidadão que não acompanha a política está muito afastado ainda das eleições. Vou começar a acompanhar um pouco mais para frente. Então, pode acontecer novidade? Pode. Mas cada vez mais você vê o Lula muito bem posicionado e você o Bolsonaro, né, meio que cristalizado ali em 20 e poucos por cento, 25%. Fazendo assim, merda tá atrás certo? E aquele percentual barulhento que a gente estava falando lá no começo. Mas tem que reconhecer que ele tem um nível de... duro ali, um núcleo duro de ele apoio. Tem uma devoção. Mas é uma devoção. É mais do que um núcleo, é uma devoção. Com toda a sua experiência, que o Sérgio Moro, ele chega para poder atrapalhar o Bolsonaro, que vai pegar os eleitores dele ali tudo, e eu acho que o Sérgio Moro acaba beneficiando o Lula nessa história aí? Pode ser que sim, eu acho que sim. Eu acho que você tem razão, porque o Moro tem um perfil mais parecido com o Bolsonaro. Então, os votos que o Moro vai ter poderiam ser votos com mais chance do Bolsonaro, tá certo? Então,
É verdade. Só que o Moro também tem contradições que ele tem que explicar, tá certo? Assim, qual a maior contradição do Moro? É ter saído da magistratura e ido para o governo do presidente Bolsonaro. Qual a contradição da vida dele? Porque ele foi um juiz, né? Assim, tem que julgar com imparcialidade. E a hora que ele foi para um projeto político, ele já, assim, já as pessoas criaram na dúvida dele. O que ele está fazendo? E tá depois certo? ele foi trabalhar nos Estados Unidos nas empresas que Com o dinheiro do Odebrecht. fecharam por conta da Lava Jato. Sim. E é outra coisa que ele está explicando atualmente. A gente podia ficar aqui 3 horas batendo esse papo, governador, mas a gente Vocês são sabe bom que- de papo também. Pois é, eu bom. ia te Você gostou? perguntar Gostei agora. muito. Você gostou, Deixa eu te perguntar governador? agora, só um Vocês são minuto. muito bons. 2016, foi golpe? Olha, é difícil a gente dizer se é golpe ou não, porque, veja bem, naquele momento, esquece hoje, nós estamos em 2022, 2016, tem 5 para 6 anos, tá? Aconteceu coisa... Naquele momento, assim, a justiça toda, não só o primeiro grau, mas também o segundo e o terceiro grau, estavam todos tomando decisões, né, contrários ou contra pessoas que estavam no governo da presidente Dilma ou que estiveram no governo do presidente Lula. Então era um outro ambiente. Talvez, assim, se a gente tivesse todas as informações na época, tá certo? Podia ter sido um outro desfecho, o afastamento da presidente Dilma. Mas a Dilma se afastou, não foi por nenhuma questão técnica, a Dilma se afastou porque ela perdeu todo o poder político Os na aliados, sociedade. ela não tinha aliado Não, mas na nenhum mais sociedade. também. Por que o processo de impeachment do presidente Bolsonaro não seguiu em frente? Porque ele tem apoio de 25%, 30% da sociedade brasileira. Ela não tinha mais capital A Dilma- político. Ela não Não é, tinha não- 10% de apoio, então ela na verdade, Foi ela murchando. perdeu, ela foi murchando. E todo o processo de impeachment, ele é político, ele não é técnico, tá certo? Então ela perdeu as condições políticas. Então foi golpe. Casão, obrigado pela sua presença aqui, Você pela gostou? sua participação. Gostei muito, muito mesmo. Que Então, bom. parabéns. Que bom. Então, parabéns. Espero que eu tenha dado uma contribuição no primeiro podcast de vocês. Quando a gente for convidar as pessoas, a gente vai colocar o senhor como indicação. Ó, pode conversar com o Casão, que ele já veio aqui e gostou. Pode ser? A gente vai colocar lá. Pode. O Casão Muito falou bom que foi mesmo. bom, pode vir que tá de boa. Beleza. Eu tô numa felicidade sem fim. Depois da primeira hora do programa aí, eu fui me soltando um pouco mais, mas no início eu confesso que eu tava bem nervoso. Essa luz clara aqui no rosto aqui é um negócio que inibe bastante a gente. Mas obrigado por ter cedido aí um tempo na sua agenda. O senhor não Obrigado. se sentiu pressionado na Não, parede, não, né? foi Quando a leve, gente fez tranquilo. uma postagem lá do podcast, o primeiro comentário foi Giovanni Pagotto. O que vocês precisar, eu estou à disposição. Na hora eu respondi assim, vamos precisar. Espere Já que essa chamei hora ele vai no chegar. canto. E Ele e Rafael ficaram aqui fazendo lobby para eu vir para cá. E aí foi coisa de menos de uma semana, né? A gente Sim. fechou isso na semana passada, quinta-feira, ele topou. Então, obrigado. mais Obrigado, uma Casão. vez Obrigado a vocês. por ter batido esse papo franco aqui com a gente. E, viu? e uma coisa, pessoal, muito obrigado pela seriedade com que você conduziu o Estado durante essa pandemia. Muito obrigado. É, Muito realmente, obrigado mesmo, de verdade, de verdade. Realmente, você fez um excelente Verdade. trabalho, falou aí todo o seu secretariado. A gente conhece a maior parte dos nomes que estão lá e realmente só tem nome foda. Obrigado aí mais uma vez. Agradeço muito aí a todos vocês. Deixa eu E- pegar um negócio ali pro senhor, calma Obrigado, Felipe. Obrigado, Schneider. Pera aí que eu tenho que te dar um presente também. Opa, Pega ali o- já estou gostando o café. aqui. É um café que é produzido pelo meu primo, ele veio do interior. Vou entregar o café, você entrega pro Eu Casão. pedi- eu Esse pedi- bolo, quem fez foi a Tionila lá do EAC. Eu pedi Ah, pra ela. do EAC? Lá do EAC. Ah, É aqui. que você fala, não vem, não é a tia lá do EAC. Aí o bolão, É o ó. hospital, aqui ó, esse aí é o bolo, é o fubá de... Fubá com coco. Fubá com coco. como é que é o nome Muito da tia? obrigado. Tionila. 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 EAC é o Hospital Estadual de Atenção Clínica de Cariacica, só para todo mundo ficar sabendo o que é o, O senhor vai... que é o EAC. Falou que daqui Tá? vai dar uma passada lá na casa da sua Tô mãe, indo né? para lá, hoje é meu dia. Isso aqui é produzido pelo meu primo também, lá em Barra de São Francisco, mas o café vem do interior, do interior, do interior, do interior. Santa Luzia do Azul é água doce do norte. Aí, ó. Isso certo? daí O cara entendido é disso, né? contornando o mapa do Espírito Santo. Lá na divisa com Minas Gerais. É, lá em Estamos divisa. pavimentando de São Jorge, lá em Água Doce, para Santa Luzia do Azul. Tá? O cara gosta de uma obra mesmo, hein? Então é Muito isso, bom. governador. Tá aí dado o presente. Café Muito obrigado. Farone. Você que está assistindo a gente aí, segue
o arroba vai aparecer aí na tela. Então é isso, Ticarino. Vamos encerrar, né? Obrigado, Casão. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. E seja bem-vindo sempre. Quando chegar a próxima eleição, depois que você decidir bater o martelo, que a gente já sabe que vai ser... A gente traz você de novo aqui. A gente traz... Tô à disposição. Você tá que nem técnico da seleção brasileira, semifinal de Copa. Não vou divulgar a escalação, não. Vou divulgar. Todo mundo já sabe que o cara vai estar de titular, mas eu não vou divulgar. Mas a gente respeita muito. Independente de qual for a sua escolha, que seja uma escolha abençoada, né, Schneider? Vamos encerrar então, Chicarino? Vamos encerrar. Prazerzaço, viu? Prazer é o primeiro de meu. muitos. Vamos junto nessa Muito bom, viagem. parabéns pra vocês. Vai dar certo, viu? Então é isso, você que tá ligado aí, toda segunda-feira, vídeo novo aqui no canal, também no Spotify. Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, mostra para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, porque a gente precisa do seu apoio. Para você apoiar a gente... Estamos começando agora, né? @PodePocar oficial no Instagram, no YouTube Pode Pocar, e a gente vai pocar daqui para frente, Schneider. É isso. Tamo junto, galera. Até a próxima.